tudo bem? Daniel Coriolano aqui, eu sou médico e recentemente li esse livro 12 Regras para a Vida, um antídoto para o caos. Passei a compartilhar alguns insights ali no Instagram e algumas pessoas pediram, sugeriram que eu pudesse gravar um vídeo maior acerca do livro e é isso que eu estou fazendo agora, eu vou compartilhar com você. Se você não me conhece ainda, pode seguir no @Daniel Coriolano. Eu sou autor do livro também Inteligência Financeira para Médicos e lá no meu perfil eu falo sobre carreira médica, inteligência financeira e temas que dizem respeito ao desenvolvimento de médicos, de médicas, de estudantes de medicina. E eu li esse livro aqui com planejamento, né? São 400 páginas, uma regra por dia. É o seguinte, o autor é um psicólogo. O nome pode estar similar a livro com menos densidade de conteúdo, né? Então, 12 regras para fazer alguma coisa. Você pode imaginar que é mais um livro trivial. Mas, na minha visão, foi uma opção do autor, talvez de alguém da editora, que sugeriu que ele colocasse esse nome para, de fato, chamar a atenção e talvez até fazer uma ironia. Eu acho que ele quis colocar o nome do livro mesmo, Um Antídoto para o Caos. Eu acho que representa melhor o que o livro tem aqui de conteúdo. Ele consegue ir em cada uma das regras aprofundar de uma maneira tão interessante que vale a pena você ler, mas eu vou fazer alguns comentários aqui. Ele é psicólogo, ele se utilizou de várias referências, ele cita as referências, assim como a gente tem em artigos científicos, né, citações, e ele coloca aqui, então eu estou vendo que são 222 referências pertinentes, né, para as discussões de cada um dos capítulos. E aí eu vou comentar aqui um por um, de uma forma superficial, mas que pode já gerar algum aprendizado, algum insight para você, alguma conexão com os conhecimentos que você já tem. Os títulos das regras também, eles, penso eu, né, que eles foram criados para ter um pé ali um pouco no humor, geração de surpresa, né? Então, por exemplo, a primeira regra é costas eretas, ombro para trás. Então, deixa eu até me ajeitar aqui, né? Tô lendo aqui a regra e tenho que seguir. Então, é o seguinte, nesse capítulo, o autor aborda questões biológicas que repercutem em comportamentos, em atitudes de vida. Ele usa como uma referência o sistema nervoso central da lagosta, ele coloca lá no livro, aqui no livro a referência, de que algumas lagostas elas têm um posicionamento como parte da ocupação hierárquica dentro da sociedade das lagostas, né? E aí ele faz algumas associações e diz que o nosso posicionamento corporal ele diz respeito também à nossa atitude e basicamente o corpo fala. Então, se você tem um posicionamento aqui, você já assume um certo poder, uma certa posição na hierarquia que você está social. Então, ele faz essa argumentação do ponto de vista biológico, cita a lagosta, mas cita também pássaros que ocupam alguns espaços e que esse posicionamento também é uma forma de proteger aqui, no caso aqui da história que ele conta dos pássaros, porque ele, ao ter um pássaro dominante apenas pelo seu posicionamento, pelas suas atitudes, evita que haja um embate físico, que é a briga por território, por exemplo, e isso preserva a espécie. Então, caso haja um embate, não é que um vai ganhar e outro vai perder, mas um vai perder e o outro vai sair lesionado, e isso não é bom para a propagação da espécie, entendeu? E aí os dois perdem, então, nessa situação. Então, o que fica desse capítulo é que há uma forte conexão neurológica com o nosso posicionamento e isso repercute em nossas atitudes. A argumentação muito mais densa que ele trata no capítulo, né? A segunda regra é cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. Ele cita que há uma certa tendência de a gente ter um melhor cuidado, né? Por exemplo, com o irmão, com a irmã, com os pais, com algum familiar ou com alguém que a gente vai tomar de conta. A gente tem um maior cuidado em relação ao nosso cuidado. Então a gente recomenda, por exemplo, na nossa medicina, próprio da nossa atuação como médicos,
propor uma mudança de estilo de vida, e aqui ele aponta que você faz recomendações e não tem o cuidado com você. O autor ele coloca também como uma das referências a Bíblia, e ele argumenta como se fosse uma forma, talvez até inconsciente, de punição que nós nos damos por ter cometido o pecado inicial, né? Então, não nos cuidar é uma forma também de nos punir em alguma instância mental subconsciente com essa referência bíblica. E aí ele argumenta que tenhamos essa atitude proativa para gerar cuidado, né, em nós mesmos, realizarmos a mudança de estilo de vida que julgarmos importantes para esse momento, para a gente cuidar da nossa vida. Ele coloca também um exemplo que quando você tem um animal, um cachorrinho, e o veterinário prescreve lá o remédio, você dá o remédio pro animalzinho no horário recomendado, faz todos os cuidados, mas quando é para você utilizar o fármaco na posologia recomendada, você não tem tanto cuidado assim. Então é um olhar para si, um autocuidado que ele estimula aqui nessa segunda regra, a partir desse argumento de que cuidamos mais dos outros algumas vezes do que de nós mesmos. A regra 3: seja amigo de pessoas que queiram o melhor para você. Isso é bem legal, esse aqui. Eu tive a oportunidade de ter um conhecimento do seguinte caso. Um determinado momento em assistência de saúde, a mulher disse assim: tomara que ele tenha um acidente de moto e precise da minha ajuda. Então ela estava se referindo ao parceiro, e aí ela estava desejando que o parceiro tivesse algum problema de saúde e que com isso ele passaria a ter a necessidade do cuidado da mulher, né? Então o cara ia ficar dependente dela. E tem a ver com essa regra, né? Então o que é que ela estava querendo? Ela estava querendo que o seu parceiro fosse mais frágil para ela exercer um patamar de dominância sobre ele. E isso aqui parece um caso muito absurdo, doentio até, mas em algum nível podemos estar próximos às pessoas que não querem ver tanto a nossa progressão, a nossa ascensão na nossa vida, na nossa carreira. E isso nós temos que observar nos pequenos detalhes, no excesso de crítica que a gente recebe, no desestímulo às nossas ideias, a colocar em prática as nossas ideias, porque quando a gente quando a gente ascende na vida social, no nosso desenvolvimento, é possível que esse desenvolvimento destaque a incompetência da pessoa que está ao seu lado. E esse destaque da incompetência gera nela uma intenção de reduzir você mais uma vez, deixar num patamar menor e que impede o teu crescimento. Então, a gente pode abrir mais bem os olhos para ver se as pessoas com quem estamos nos comunicando, tendo relacionamentos, elas querem de fato, de coração mesmo, ter o nosso ascensão, né, nosso crescimento, ou ela faz algumas coisas para que a gente não cresça e não destaque a incompetência dela, né? Então, alguns temas relacionados é a inveja e outros mais que você pode imaginar. O impedimento do seu crescimento em detrimento, não que ela vai crescer, mas é que ela vai, em virtude da incompetência, ela vai ser destacada sobre esse aspecto. Regra 4: compare a si mesmo com quem você foi ontem, não com quem outra pessoa é hoje. Então, cada um tem uma jornada de desenvolvimento, de crescimento, e às vezes podemos nos abalar porque a gente vê algum par, né, um colega de turma ou então de profissão, tendo alguns resultados que a gente não sabe o esforço que aquela pessoa teve, e a gente pode se perguntar assim: por que ele está conseguindo e eu não, né? Mas se você olhar para você ontem e verificar que hoje você está um pouco melhor, isso te gera uma motivação, um combustível diário para você crescer. Então é muito sobre essa regra. Compare com o que você foi ontem e aí implemente atitudes diárias, frequentes, constantes, para que o crescimento aconteça. Ele vai acontecer de forma suave ao longo do tempo.
e tá tranquilo. Se você ficar comparando com os outros, isso pode gerar alguma repercussão negativa em você, uma sensação de que você está estagnado, quando na verdade, quando comparado com ontem, você está evoluindo. Regra 5 agora. Não deixe que seus filhos façam algo que você passe a não gostar mais deles, né? Então, isso aí é sobretudo importante para quem é pai, um jovem mãe também, de ser muito permissivo com os filhos. Os filhos precisam de baliza, precisam de educação, de adequação para que eles possam desempenhar suas funções na sociedade, para que possam conquistar o que querem das suas vidas. E esse excesso de permissividade pode, em algum momento, ferir um princípio seu como pai ou como mãe, ao ponto de você não gostar daquela atitude e você vai passar a não gostar dele, mas só que lá atrás, no período em que você pôde exercer uma melhor e uma maior influência educacional, você não fez o que tinha para fazer. Então, no processo educacional, essa baliza, essa orientação, essa educação, instrução para os filhos, às vezes vai causar um desconforto ali, mas no longo prazo vai gerar benefício e vai prevenir a que ele não cometa alguma atitude que você não goste e que, portanto, passe a não gostar mais dele, né? É difícil não gostar mais de um filho, mas é não gostar das atitudes que ele vai tomar no longo prazo. Regra 6: deixe sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. E, sobretudo, interessante que, para quem tem um excesso crítico, né, que só consegue ver defeitos onde está, e aí você esquece um pouco de arrumar a sua casa, desde o seu corpo, né, até as pessoas com quem você mora e que pode influenciar. Então, a organização da simples cama já diz algo sobre o que você pode exercer e influenciar e criticar no outro. É basicamente isso, olhar para si para depois olhar para o mundo e tentar consertá-lo. Regra 7: busque o que é significativo e não o que é conveniente. Então, por vezes temos oportunidades de vida, de carreira, que são fáceis de serem pegas, né? Então, é fácil para você dar lá o plantão e receber o seu honorário, mas quando de fato no seu âmago você gostaria de ter uma maior autonomia, ser mais bem remunerado, só que você não exerce a energia, não empreende energia para tocar lá o seu consultório particular, se for o caso, esse é apenas um exemplo. Mas as coisas mais fáceis, elas são ali apenas convenientes, mas o que é significativo, que vai te exigir um esforço maior, também devemos percorrer esses caminhos, vencer esse desconforto e contemplar o que não é apenas conveniente, mas que é necessário para as nossas vidas, o que é significativo, a palavra que ele usa. Regra 8: diga a verdade ou pelo menos não minta. É comum ter pequenas mentiras durante o nosso dia. E coisas simples também, como alguém te chama para sair e você diz: não, meu familiar vem para aqui para casa, ou então coisas simples, tá bom? Então, pequenas desculpas, né? A gente não chama nem de mentiras, mas desculpas. Ele condena isso aqui com vários argumentos pertinentes, assim, necessários também para uma discussão social. O que acontece por trás dessas pequenas concessões que a gente faz, segundo o autor, é que a gente vai balizando a nossa vida em mentiras, pequenas mentiras. Nós vamos criando comodidade a um ambiente de mentira maior, maior e maior, e a gente vai aceitando tudo, tanto mentindo quanto aceitando as mentiras sem questionar, porque mesmo que a gente saiba ali, a gente não questiona porque a gente faz aquilo também, é como se fosse uma espécie de empatia com a mentira, que não é prudente que a gente leve isso para a nossa vida por longo prazo. Regra número 9: presuma que a pessoa que está falando com você sabe algo que você não sabe. Então, isso aqui é para reduzir um pouco a nossa prepotência em algumas conversas. E sempre você pode contribuir, ok, mas também você pode receber contribuição do seu paciente, que às vezes é um pouco mais simples, com nível educacional mais limitado, ou aquele paciente com nível educacional muito mais elevado. Sempre a gente pode aprender, ensinar algo, mas ele sugere aqui, ele faz esse destaque, que nós sempre devemos presumir que a pessoa pode ensinar alguma coisa, e é de fato o que acontece, né? As pessoas
nessa troca, nessa vida complexa, sempre tem algo a ensinar. Você tem isso também, as pessoas têm isso. Então, em diálogos, escuta a pessoa mais do que ficar falando de forma aleatória. Escutar a pessoa é algo que revela um benefício para você também, né? E para a pessoa que vai ser ouvida. Regra número 10, seja preciso no que diz. Então, muitas pessoas constroem sua comunicação de uma forma muito evasiva, não consegue ir direto ao ponto. E quanto mais você fala, maior é a margem para o melhor entendimento não acontecer. Então, se você conseguir buscar ter uma comunicação assertiva, objetiva, poucas palavras até, você consegue ter uma melhor comunicação de forma geral. E ele também amplia isso, né, dessa assertividade, dessa objetividade para escolhas de vida, para não ficar de um canto para o outro, ter uma objetividade de vida na comunicação e para além. Então, seja preciso no que diz. A regra número 11 é: não incomode as crianças quando elas estão andando de skate. É mais um ponto de humor aqui também, né? Mas isso aqui fala sobre o excesso de proteção que damos às pessoas. Nesse caso, sobretudo às crianças. Quando a gente não permite que as crianças corram os pequenos riscos que elas correm brincando de skate, no caso, subindo em árvore, a gente contribui para a formação de um adulto com menos capacidade de criação, de inovação e de ousar, características necessárias para o desenvolvimento da sociedade. Ousar, criatividade, inovar. E se a gente barra sempre a criança, freia no processo educacional, isso pode causar um dano sistêmico, né? Você vai causar um dano naquela pessoa, mas também, se enxergar de uma forma social, isso aí tá ocasionando também. Aí a regra número 12 é: acaricie um gato ao encontrar um na rua. Acaricie um gato ao encontrar um na rua. Mais um ponto engraçadinho, né? Mas ele diz respeito do seguinte: a vida, o trabalho, ele vai trazer dor, ele vai trazer sofrimento, né? Entre aspas, assim, algum grau de sofrimento, algum grau de gasto de energia, mas no nosso cotidiano temos válvulas de escape. Então, o gatinho, quando passa, que a imagem que ele utiliza, acariciar um gato, revela um pouco da leveza que você pode atribuir, você pode colocar na sua vida. Então, no momento lá de uma atuação quanto médico, dentro de um serviço de saúde, você ter junto aos seus colegas ali de trabalho algum momento mais feliz, divertido, de compartilhamento. Então é isso que o Jordan B. Peterson aborda nesse livro, lógico, de uma forma muito mais completa e complexa por vezes, um livro que eu recomendo para você que quer ser mais forte, que quer se desenvolver, visualizar coisas que talvez não está visualizando nesse momento. Então é um livro que, assim como a gente vai para a academia e tem a hipertrofia, esse livro aqui, a minha interpretação é que ele me deixou mais forte mentalmente, do ponto de vista da minha personalidade, também atribuindo mais rigor às minhas ações. Sempre o livro deixa a sua contribuição e essa foi a grande contribuição que o livro deixou para mim. Se você quiser seguir nessa literatura, fica a recomendação, você encontra aí nas maiores e melhores livrarias. A gente se encontra, me segue lá nas redes sociais, sempre compartilho insights, aprendizagem de livros e de minhas vivências também. E se você quiser aprender sobre inteligência financeira, você pode adquirir o meu livro clicando no link da minha bio no Instagram ou na descrição desse vídeo. A gente se encontra em próximas oportunidades. Daniel Coriolano aqui, até breve.